Ingresso domiciliar, busca e apreensão. É lícito o ingresso? São válidas as provas colhidas? Acho que esse é um dos temas que mais tem ensejado controvérsia na jurisprudência nos últimos anos, especialmente por algumas hipóteses de dissenso entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Quero comentar com vocês um julgamento acontecido no final de fevereiro de 2025, em que a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça parece se alinhar com o que tem decidido o Supremo Tribunal Federal. Tema relevante para quem gosta de processo penal, mas também, sobretudo, quem está se preparando para concurso público. Vem comigo no Pensando Direito. Olá, eu sou Antônio Suxberg e você está no Pensando Direito. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E não deixe igualmente de acionar o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Se ainda não me segue no Instagram, corre lá, porque geralmente eu aviso lá no Instagram quando tem vídeo novo. Bom, quero conversar com vocês especificamente sobre um tema muito interessante que foi julgado agora no dia 25 de fevereiro de 2025, em que a quinta turma julgou o agravo regimental no habeas corpus, no recurso ordinário em habeas corpus, 200.123, é um caso do estado de Minas Gerais, em que o tema foi ali apresentado e nesse julgamento do agravo regimental a decisão monocrática então proferida pela ministra Daniela Teixeira foi reformada e o relatório desse acórdão acabou de incumbência do ministro Joel Ilan Paciornik. E o que acontece ali? O destaque do julgamento ele pode ser apresentado na seguinte tese, leio com vocês. É válido o ingresso domiciliar precedido da autorização verbal da companheira do investigado, ainda que o consentimento não tenha sido documentado por escrito ou em registro audiovisual, quando os relatos dos agentes públicos envolvidos, revestidos de presunção de veracidade, forem coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inexistindo indícios de abuso ou desvio de finalidade por parte da atuação policial. Quero fazer alguns comentários com vocês. O Superior Tribunal de Justiça, especialmente nesses temas de ingresso domiciliar, sobretudo nas hipóteses que trazem temas envolvendo drogas, no caso aqui específico de Minas Gerais, era um caso em que havia porte ilegal de arma de fogo em via pública. E aí, na sequência, a partir da reiteração de denúncias anônimas detalhadas, os policiais então procederam a esse ingresso domiciliar que foi antecedido do consentimento da companheira desse investigado. E lá se depararam com uma série de situações incriminatórias desse investigado, situação de flagrante delito, e inclusive com a apreensão desses objetos que ensejariam a própria materialidade do crime ali noticiado. Por que eu estou anotando isso? Olha que interessante. Nos últimos anos a gente tem visto, digamos assim, uma compreensão mais restritiva do Superior Tribunal de Justiça a respeito das hipóteses autorizativas ou como formalizar as hipóteses autorizativas do ingresso domiciliar. E o que nós percebemos aqui é um certo distanciamento do que o Supremo Tribunal Federal fixou sobre essa temática no ano de 2015, quando julgou o recurso extraordinário de número 603.616. Esse julgamento acontece no plenário do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e acaba resultando na tese formalizada como tema de repercussão geral 280. O que diz esse tema? A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. É bem interessante notar, porque esse tema de repercussão geral traz algumas lições para nós. Primeiro ponto fundamental aqui, e faço esse destaque porque houve uma dificuldade de compreensão subsequente ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. O que o Supremo Tribunal Federal está dizendo, e aí eu convido todos a lerem inclusive o inteiro teor desse julgado, é que em todo processo
em que tem ocorrido o ingresso domiciliar, disse o tribunal, é preciso tornar o tema da verificação das fundadas razões autorizativas do ingresso um tema de escrutínio, de problematização, de discussão obrigatória no curso do processo. Olha que interessante, o Supremo ele não avançou sobre as maneiras de formalizar as fundadas razões autorizativas do ingresso. O que ele disse foi, se ocorre o ingresso domiciliar, é preciso que esse tema surja como controverso e, portanto, discutido ao longo da persecução penal. É isso que se quer dizer com verificação ou devidamente justificadas a posteriori, como anotou o tribunal quando destacou a redação do tema 280. E o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça seguidamente a esse tema não foi propriamente um reforço ou um abraçar da tese de repercussão geral. O que se notou ali foi um certo desvio, posso nominar dessa maneira, que o Superior Tribunal de Justiça passou a realizar quando, por exemplo, passou a indicar como se deve formalizar essas fundadas suspeitas, essas fundadas razões, e na eventualidade de haver o ingresso domiciliar autorizado, como documentar esse ingresso domiciliar. Eu faço essa consideração aqui porque o Superior Tribunal, o Código de Processo Penal, ou mesmo a Constituição Federal, não detalham a respeito disso. O que o Código de Processo Penal diz é que se deve lavrar um auto detalhado, um auto circunstanciado do cumprimento dessa diligência. Mas o Código não chega a tanto, por exemplo, quanto exigir registro audiovisual de consentimento, ou mesmo a lavratura de documento de consentimento, e isso é o que o STJ vinha exigindo para considerar válido o ingresso domiciliar. Mas há um problema aqui. Se você promover uma pesquisa na jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça ao longo dos anos, você vai perceber que esse escrutínio do que seja a formalidade autorizativa do ingresso domiciliar é variável, a depender da situação, trazer hipótese de tráfico de drogas ou outros crimes. O que se vê aqui é uma compreensão, digamos assim, mais exigente do Superior Tribunal de Justiça quando na temática do tráfico de drogas. E aqui se cria um problema bastante grave, porque se criam padrões de procedimento e atuação policial e, igualmente, padrões de reconhecimento da formalidade dos atos processuais, que pode ensejar nulidade, e padrões de validade da prova, que pode ensejar ilicitude probatória, variáveis a depender do tipo de crime. E essa distinção não parece guardar sentido no que prescrevem os enunciados do Código. Eu estou anotando essa distinção porque isso gera uma insegurança jurídica muito grande. E o que nós temos percebido, eu inclusive já gravei alguns vídeos a respeito desse tema, se você já me acompanha aqui no Pensando Direito, é esse dissenso entre STJ e STF, com sucessivas decisões do STF, cassando a compreensão do STJ mais restritiva quanto à validade dessas diligências. O Superior Tribunal de Justiça chegou a usar expressão muito forte no sentido de dizer que promovia uma cruzada ou um verdadeiro esforço de aprimoramento da atividade policial, cuja intenção é louvável, mas quando cria situações de distinção onde o legislador não distinguiu, acaba se criando uma situação de insegurança jurídica. Por isso que é tão relevante esse julgamento ocorrido na 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, porque o que se vê aqui é um alinhamento do tribunal ao que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, especialmente nos últimos 2 anos, quando tem cassado ou reformado decisões do Superior Tribunal de Justiça que trazem exigências que o Código não faz, como, por exemplo, o registro em vídeo do consentimento do morador ou mesmo algum tipo de escrutínio para além daquilo que o Supremo disse no tema 280, ou seja, trata-se de tema cujo escrutínio deva ser realizado a posteriori. E aí muitas das decisões proferidas, especialmente as monocráticas no Superior Tribunal de Justiça, têm conduzido, muitas vezes de maneira, eu vou chamar precipitada ou precoce, a pecha de ilegalidade
dos elementos probatórios ali colhidos, ou mesmo de nulidade dos atos praticados sem essa formalização do consentimento. Vale a pena estudar com vagar esse caso noticiado no informativo do Superior Tribunal de Justiça, né, o agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 200.123 do Estado de Minas Gerais, porque o que se vê ali é o Superior Tribunal de Justiça se alinhando ao que o Supremo Tribunal Federal tem se apresentado em dissenso com o próprio STJ. Um último comentário. Veja o destaque dessa decisão quando usa a expressão de que as alegações e os relatos dos agentes públicos envolvidos são revestidos de presunção de veracidade. Aqui cabe uma crítica. Não são. Não se trata propriamente de presumir a veracidade do que afirma o agente policial. A situação não chega a tanto. Você não pode considerar verdadeiro o que diz o sujeito unicamente por seu atributo pessoal. A verdade de determinado relato é resultado de um processo valorativo desse meio de prova, dessa situação que passa pelo escrutínio das partes e do juízo. O ponto aqui é outro. O depoimento policial ele é presumido isento de defeitos ou circunstâncias. São expressões veiculadas no artigo 214, que são justamente razões de contradita de testemunha no Código de Processo Penal. Essa contradita pode se referir a uma situação circunstancial que retira o que seja o valor de fidelidade ou de credibilidade do relato, ou situações que se dirigem à pessoa que relata, ou seja, aqui a figura do defeito. Então, no processo penal, diferentemente do que acontece no processo civil, situações de suspeição de testemunha não afastam o compromisso. O processo penal tem uma disciplina própria, e aqui é importante nós entendermos isso. Se presume, a respeito do depoimento policial, ausentes defeitos ou circunstâncias. Não se chega a presumir a veracidade do que ele relata, porque a veracidade do relato trazido por qualquer testemunha no processo, seja ela policial, seja ela qualquer pessoa que é ouvida na forma do artigo 202, 203, com os cuidados, especialmente do 203 na sua parte final, quando diz que a testemunha deve sempre relatar e explicitar as razões pelas quais diz aquilo que declara em juízo, é que dão credibilidade ao que ali se relata. Então, eu não poderia deixar de fazer essa nota aqui, crítica quanto à parte final da decisão, porque é de todo desejável e bastante alvissareiro que o Superior Tribunal de Justiça alinhe sua compreensão à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas se você está estudando epistemologia probatória no processo penal, você tem que perceber e ter essa nuance de detalhe quanto ao que seja essa presunção dirigida ao relato policial. O que se presume? É o que? Ser verdadeiro o que ele diz? Não, o que se presume é que esse é um relato digno de credibilidade. Verdade é a conclusão alcançada ao fim do processo valorativo dessa prova. Tudo bem? Bom, esse é o Pensando Direito. Você está aqui comigo e, mais uma vez, peço aí a você que deixe o like no seu vídeo. Se você igualmente estiver ouvindo esse vídeo aqui, eu te convido a conhecer aqui o YouTube, ou se não, nos canais de podcast, deixar aí também a sua avaliação. Eu fico por aqui, um grande abraço e siga nos acompanhando no canal para novas lições Pensando Direito. Até mais.